A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Bom é estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre, se renovam a cada manhã. Em Jeremias, no capítulo 7, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, desde o versículo 1, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações, eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Hipocrisia. Nós devemos tomar cuidado com isso. Foi por isso, por causa do pecado, não é por causa de homens como estes, que são levantados para conduzir o povo de Deus e prevaricam, não fazem o que lhe é devido, que o Senhor levou tanto as 10 tribos do norte quanto Judá e Benjamim para o exílio. Primeiro foi Israel, as 10 tribos, e depois foi Judá e Benjamim. E Jeremias testemunhou a ida de Judá e Benjamim para o exílio. Não faltou advertências. Não é porque o Senhor nosso Deus é um Deus vingativo, não é isso? Ele não se vingou do povo porque o povo desobedeceu. O exílio foi consequência da desobediência, sim, mas por causa da justiça de Deus. Deus não compartilha, Deus não deixa impune o pecado. Ele não pode fazer isso, senão ele seria injusto. Ele não seria um Deus de justiça? Cada um de nós, os pecados que nós cometemos terão consequências e consequências graves. Então devemos estar atentos. O Senhor sempre prepara o escape. O Senhor sempre nos adverte. O Senhor sempre mostra o caminho que nós devemos seguir para fugirmos da desolação, para fugirmos do castigo que vem devido ao pecado. Então vamos ter consciência disso. Não vamos ser simplesmente religiosos. Não é? O Davi, quando ele pecou depois, passou mais ou menos um ano, nós vimos isso em 2 mensagens anteriores, não é? Tanto o Salmo 51 como o Salmo 32. Davi, nesse um ano que passou, antes de Natã vir adverti-lo, vir repreendê-lo pessoalmente, ele ia, ele sacrificava, ele orava a Deus, ele mantinha os seus afazeres religiosos, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer um coração sincero diante dele. Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós confessamos e com isso alcançamos misericórdia. Não é? Como na semana passada eu esqueci, mas depois lembrei, em Provérbio 28, 13, a palavra do Senhor nos diz assim, Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então Deus nos adverte, Deus mesmo nos disciplina, nos castiga. A consequência, a justiça de Deus vem por conta da consequência do pecado. Nós devemos ter isso como prova do amor de Deus para as nossas vidas. Deus não quer que nós nos percamos. Ele quer que nós nos mantenhamos em sua presença e sejamos felizes. Sejamos felizes. Né? Apesar de atribuirmos características humanas para Deus, Deus está além de tudo isso. Deus não se ira porque Ele quer vingança, porque Ele quer pesar a mão contra alguém que o desobedece. Não é por isso não. É por causa da sua santidade, que é o padrão da sua conduta, que nós alcançamos através do sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele depositou em nós
o seu Espírito. Quando Ele derramou sobre as nossas vidas o seu Espírito, Ele habita em nós, nós temos a natureza divina de Deus. Nós temos em nós a natureza divina, que não nos faz mais sermos dominados pelo pecado. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus, por estarmos em Tua presença. Fala conosco, Pai, nesta noite. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Fala conosco, Deus. Oh, como é bom ouvir a Tua voz, Pai. Nos ensina. Sim, nos repreende. Sim, nos disciplina, nos castiga quando merecemos. Porque isso é prova do Teu amor para conosco. Tu não és indiferente a nós, Deus. Mas nos ajuda a nos mantermos na linha, a fazermos a Tua vontade na terra, para que não nos sobrevenha o castigo, a disciplina, as consequências horrendas do pecado. Oh, Pai Santo, Pai querido, nos ajuda. Sim, que nós guardemos a Tua palavra em nossos corações, para que nós não pequemos contra Ti. Que nós nos tornemos cada vez mais sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. É Ele que nos convence, é Ele que abre os nossos olhos, é Ele que nos faz lembrar dos ensinamentos de Cristo e nos faz alcançar a misericórdia, a graça, a bondade, o amor. Nós não temos dúvida do Teu amor para conosco, Pai. Tu enviaste o Teu Filho para morrer em nosso lugar. Tu és aquele que perdoa os pecados daqueles que sinceramente, de forma voluntária, o confessam se arrependem e confessam diante de Ti, Pai. Nos ajuda a sermos fiéis em todo o Teu querer, em toda a Tua vontade, Pai. Nos envolva com o Teu poder, com a Tua glória, Deus. Não nos deixa com joelhos vacilantes, Pai. Não nos deixa com dois pensamentos, mas que nós estejamos totalmente concentrados, ligados no Teu santo trono, Pai Santo. Oh, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso. Nós Te agradecemos, Deus, por todos os benefícios que Tu tens feito por nós, por todas aquelas bênçãos que Tu derramaste em nossos corações neste ano, que está derramando e continuará a derramar, desde o finalzinho deste ano até o próximo. Porque Tu és bom, Pai. Que nós andemos segundo a Tua palavra. Com isso nós não temos dúvidas de que nós seremos mais do que vencedores. Porque o segredo da vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi viver conforme a Tua palavra. Este é o grande milagre que Tu fazes em nossas vidas, nos manter na Tua sã doutrina. Na Tua sã doutrina, Pai. Que nós não sejamos hereges, que nós não blasfememos contra Ti, mas que nós nos mantemos piedosos, respeitando o Teu querer, a Tua vontade, respeitando a Tua palavra, vivendo conforme a Tua palavra. A Tua palavra é sim o motivo do nosso sucesso. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus, pedindo as Tuas bênçãos, que Tu fales conosco, em nome de Jesus, amém. Deus é bom. Oh, como Deus é bom! Se nós formos para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no finalzinho do capítulo 2, do capítulo 1, início do capítulo 2, nós vamos ver que todas as acusações que Deus levanta sobre a humanidade são merecidas. Ele é aquele que julga retamente. Não existe outro. Ele não precisa de corpo de jurado para poder avaliar nossa conduta. O que Ele quer é que nós, em todo momento, busquemos a perfeição. Foi como eu mencionei no programa anterior. Não são perfeitos aqueles que se acham perfeitos, mas perfeitos são aqueles que se mantêm no caminho da perfeição. Na realidade, esses são justos, para ser mais preciso. Não são justos aqueles que se acham perfeitos, mas são justos aqueles que se mantêm no caminho da perfeição. E aqui no finalzinho aqui do capítulo 1, versículo 32, assim: embora conheçam o justo decreto de Deus, todo ser humano tem uma voz no seu íntimo, no mais íntimo do seu ser, que ecoa. Que ecoa.
que mostra que ele precisa se arrepender, confessar os seus pecados e alcançar a misericórdia. Tem uma vozinha lá. Essa voz foi posta pelo próprio Deus. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não morte física, mas a segunda morte, a morte espiritual, essa é a que vale. Essa é a que vale, a segunda morte é a que vale. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Nós temos uma forma para avaliar a conduta do próximo. Nós temos uma forma. Basta nós analisarmos a palavra de Deus. Agora, nossa intenção em avaliar a conduta do nosso irmão é que vai determinar se ela é eficaz ou não, a nossa forma de avaliação. Porque a nossa intenção tem de ser de buscar a restauração do nosso irmão. Primeiro, para que o evangelho não caia em descrédito e por amor ao nosso irmão. Por amor ao nosso irmão. Para que ele não se perca, para que ele não seja condenado com o mundo. Nós podemos avaliar porque nós temos a palavra de Deus, a instrução do Senhor em nossas mãos, em nossa mente, em nosso coração. Essa palavra está sendo transferida para as tábuas do nosso coração. Essa palavra está sendo escrita nessas tábuas. A nossa própria vida tem que ser um espelho para que a palavra de Deus seja vista por todos. E a partir do versículo 1 do capítulo 2, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Nós devemos tomar cuidado. Por isso, devemos primeiro tirar o cisco do nosso olho, para podermos tirar a trave do olho do nosso irmão, para que ele possa enxergar. Nós devemos estar com a nossa vida pautada, fundamentada na palavra de Deus, para podermos avaliar, para que a nossa avaliação, para que a nossa advertência para com o nosso irmão seja legítima. Seja legítima. Não devemos agir como hipócritas. Julgarmos e praticarmos aquilo que nós estamos julgando contra. Como pode uma coisa dessa? É por isso que o Senhor Jesus, lá em Lucas, ele falou da hipocrisia dos fariseus. Falou. Não é? Os fariseus condenavam, não somente Lucas, tem também aqui no capítulo 11 de Lucas, a partir do versículo 37, o Senhor Jesus condena abertamente, publicamente. Muitas vezes é necessária a repreensão pública para que aquela má conduta a qual está sendo repreendida sirva de exemplo, para que outros não sigam. Para que outros não sigam. Assim como Paulo repreendeu a Pedro, assim como Natan repreendeu a Davi, correndo o risco de ser morto, nós já comentamos sobre isso. Está aqui, desde o versículo 37 até o versículo 54, nós vemos o Senhor Jesus, aqui no capítulo 11 de Lucas, advertindo os fariseus, os mestres da lei, hipócritas. Falam, mas não vivem conforme aquilo que falam. Isso é um pecado indesculpável, porque eles afirmam que têm ciência, que têm conhecimento de causa. Aí onde está o perigo. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Não há parcialidade no julgamento de Deus. Ninguém venha ser tomado, venha se achar especial, dizendo que Deus não vai puni-lo caso ele seja desobediente, caso ele peque. Não caia nessa. Eu não devo cair, meu irmão deve cair. Todo pecado será castigado. A justiça de Deus não é como a justiça do homem, passional, leviana.
A justiça de Deus é reta, ela não se desvia do foco, porque a própria santidade de Deus tornada pública. Essa é a justiça de Deus. A sua santidade tornada pública. Todos a veem. Assim, quando você é um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Não escapará. Não escapará. Nosso Deus, apesar de alguns terem a ideia deturpada de que é um Deus vingativo, ele não é vingativo. Aquelas características humanas, muito fortemente nós vemos isso no Velho Testamento, são questões que envolvem a percepção do homem. A revelação plena de Deus para toda a humanidade veio na pessoa histórica e na obra que o Senhor Jesus exerceu entre nós. Ele é o resplendor da glória de Deus, o sentido exato de quem é Deus e se reflete nele. Nele. Então vamos ver como Jesus andou? É assim que Deus lida com o ser humano. É claro que ainda há a misericórdia enquanto houver vida. Haverá um dia, esse dia já está marcado na agenda do Senhor, que Ele julgará. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos nós, todos os seres humanos, crédulos ou incrédulos. Todos nós compareceremos. E nesse momento, como diz aqui, no versículo 16 do capítulo 2, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, dos corações dos homens. O que houver de mais horrendo, de mais terrível em nossos corações, mais horrendo e também de benignidade, de benevolência, Deus vai expor. Deus vai expor o segredo dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Não haverá escapatória. Até lá, ainda há misericórdia, ainda há graça, ainda há bondade, ainda há amor. Mas naquele dia, Deus julgará retamente. Deus será juiz perfeito. Ai daquele que se encontra na situação de ser punido neste dia, porque virá a condenação à segunda morte. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, não é aquele que levanta a mão e diz que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas na prática não obedece. Por isso que ele diz: por que me chamam Senhor, Senhor e não me obedecem? Tem que obedecer, tem que estar no caminho para alcançar a vida eterna, que é a verdadeira vida. Não é esta aqui a verdadeira vida. A verdadeira vida ainda há de vir. Aqueles que estão em Cristo Jesus, naquele dia, serão absolvidos. Terão seus segredos revelados? Sim. Terão os seus desejos mais profundos revelados? Sim, mas serão absolvidos. Porque se mantiveram no caminho de santidade, se santificaram, se mantiveram no caminho da perfeição. Não é porque mereciam, não. Não é porque mereciam, o mérito é de Cristo. Mas nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele nos deu o seu Espírito. Nós passamos a obedecê-lo. O poder dele é o poder dele que nos mantém firmes e fortes diante de nosso Deus. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Gente, sinal de misericórdia, sinal de amor, de bondade, de graça, quando Deus toca em nosso coração, para que nós nos arrependamos.
Para que nós, depois do arrependimento, tem que haver confissão. E tem que deixar aquelas práticas mesmo, tem que deixar. Tem que deixar aquelas práticas repugnantes que outrora nós praticávamos e ofendíamos a santidade de Deus. Devemos deixá-las. Devemos deixá-las, todas elas. Esse poder não é nosso, mas está conosco. É o poder, basta nós tomarmos posse dessa bênção, que é usufruir dessa capacidade de nos mantermos irrepreensíveis e inculpáveis diante dessa geração que está aí, má e perversa. Esse sistema pecaminoso controlado por Satanás e os seus demônios. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então devemos fugir dessa posição de rebeldia, de obstinação. Deus, Ele quer que de forma liberal, de forma espontânea, voluntária, nós entreguemos as nossas vidas a Ele. Não por coação. Nosso Deus, Ele não coage, não nos coage a isso. Ele espera que nós o aceitemos de forma voluntária. Ele toca em nosso coração. Ele nos faz entender, você é escolhido. Esse amor que nós sentimos certamente nos constrange a obedecê-lo. Se você de fato foi tocado, você sente-se um escolhido, não tem por que você voltar atrás. Não tem por que você se desviar. Não tem por que, a partir desse momento, pecar de forma deliberada e manter-se no pecado. Porque ninguém pode manter-se no pecado sem entender que o nosso Deus, aquele que sonda as nossas mentes e os nossos corações, sabe de todas as coisas. Quem pode se manter? Davi, por um ano, como eu mencionei há pouco, ele satisfez as exigências da lei, sim, depois de ter pecado com Betseba. Satisfez. Ele sacrificava, ele orava a Deus. Mas ele sabia que tinha algo errado, que ele não poderia se manter daquela forma. O seu corpo começou a refletir isso, o seu corpo físico, os seus ossos começaram a doer. A tristeza se abateu sobre o rei de Israel. A tristeza se abateu. Mas aí, pela misericórdia, Deus mandou Natã. Natã, com toda a sabedoria que Deus o deu, repreendeu o rei. Glória a Deus pela sua misericórdia, porque Davi ainda tinha em seu coração, no mais íntimo do seu ser, o temor de Deus. Quando ele ouviu a repreensão de Natã, ele disse: é verdade, pequei contra o Senhor. E se arrependeu, confessou o pecado, alcançou misericórdia, apesar de tudo que fez. Foi um crime hediondo que ele cometeu. Hediondo. Teve as consequências do pecado? Sim. Deus não isentou Davi das consequências do pecado. Mas ele foi perdoado. Por isso ele não morreu. Em qualquer sentido que nós possamos pensar de morte. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Não tem jeito. Cada um será julgado pelas obras que fez, que realizou. Aqueles que estiverem em Cristo Jesus, a sombra do Onipotente, descansa sobre o exemplo de Cristo. Sob, melhor dizendo, o exemplo de Cristo. Devido à justiça praticada na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dando por nós alcançamos a absolvição dos nossos crimes. Nós alcançamos. Pela fé. Pela fé. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Gente, o ser humano, ele é eterno. A sua parte imaterial é eterna.
A Bíblia nos mostra isso, que nossa parte material é eterna. Então, quando o físico morre, essa parte material vai para algum lugar. Bem, o escritor Eclesiastes diz: Deus a toma para si, que é o seu Criador, até o dia do julgamento. Elas foram recolhidas por Deus até o dia do julgamento. Então, aqueles que persistem nesse caminho de santidade, em fazer o bem, em praticar boas obras, porque uma vez alcançado a salvação, alcançado o perdão dos pecados pela fé, nós devemos nos manter no caminho de santidade, praticando boas obras, praticando as mesmas obras que Deus. Não porque praticando essas obras nós vamos alcançar a sua benevolência, não é por isso. Porque a salvação é pela fé. É pela fé. Nós somos salvos pela fé, que é advinda da graça. Deus, Ele mesmo, se manifestou a nós. Por um ato deliberado de Deus, nós passamos a conhecê-lo. Ele se revelou a nós. Nós o reconhecemos como Senhor. Passamos a obedecê-lo na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alcançamos a absolvição. Praticar boas obras para nós é uma consequência de sermos salvos. Não é para sermos salvos, é consequência de sermos salvos. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos leva a praticar boas obras, nos leva a praticar a justiça de Deus. E com isso alcançamos glória, honra e imortalidade. O próprio Deus testemunha de nós. Entre os principados e as potestades, Ele testemunha de nós. Nós somos conhecidos pelos principados, pelas potestades, como filhos de Deus, como pessoas de Cristo, como cristãos. Ser cristão não é simplesmente dizer que é viver como tal. É viver conforme a palavra de Deus. Não é acreditar em dogmas, não é acreditar em tradição, não. É viver conforme a palavra de Deus. É viver essa palavra aqui, ó. Mesmo que alguns negligenciem, diz: ah não, isso aqui foi escrito por homens. Sim, foram escritos por homens, mas inspirados por Deus. E é pela fé. Ah não, passou por várias mãos, em várias traduções, para as várias línguas, mas Deus é poderoso para manter-se. Testemunha neste livro. Ele mantém-se testemunha neste livro. Aqui está a verdade diante dos nossos olhos. Aqui está a verdade. Como a palavra de Deus diz, só existe um único mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o homem, o seu Filho. Maria não pode interceder por nós, Pedro não pode, Paulo não pode, Sebastião sei lá de quanto não pode. O único que intercede, são dois que intercedem por nós. O Espírito Santo, até por gemidos inexprimíveis, está aqui. E o próprio Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos advoga. Esse termo, advogado, é usado por João na sua primeira epístola e nos dá esse caráter mesmo de servir para nós como testemunha diante de Deus e nos representamos diante de Deus. Conforme toda a justiça praticada na cruz do Calvário, nós somos justificados pelo Senhor Jesus, pela fé, como esse livro maravilhoso nos demonstra. Então ele retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira. Haverá vingança, indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Esses não vão ter jeito, não vai ter jeito para esses. Mesmo aqueles que se dizem cristãos, mas continuam egoístas, continuam rejeitando a revelação e praticando a injustiça, pensando que Deus não está vendo.
pode até fazer boa figura, mas Deus sonda mentes e coração. Deus mergulha no mais íntimo do nosso ser, vasculha. Revela a nós, a cada um de nós, que ainda guarda em si algo que Deus quer trabalhar, Deus quer tirar. Agora, muitos têm rejeitado a revelação de Deus. Muitos têm rejeitado essa inspiração. Muitos têm rejeitado esse convencimento, que é obra do Espírito Santo, que nos faz lembrar os ensinamentos de Cristo e com isso nos mostra como nós devemos agir para agradar a Deus, o caminho correto a seguir. Mas muitos se mantêm nessa posição de achar que está enganando a Deus. Ora, quem pode enganar a Deus? Quem pode pecar e sair impune? Quem? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Então a ira virá, a indignação virá. São características humanas que simbolizam o tratamento que Deus dará. Não por Ele mesmo. Não é? Não por Ele mesmo. Porque nosso Deus, Ele é perfeito, Ele não tem esses sentimentos humanos. Mas essa palavra aí de indignação está aqui dizendo que a justiça virá. A ira é a justiça de Deus posta em prática. E esse dia virá e não tardará. Os sinais nos mostram isso. Jesus está voltando. O julgamento está próximo. Aqueles que estão se santificando, continuem a se santificar cada vez mais. Continuem a se purificar cada vez mais. Porque nós temos o poder para isso. Jesus nos deu esse poder. Não somos mais dominados pelo pecado. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Isso nos dá uma responsabilidade maior. Porque aqueles que têm conhecimento e pecam, pecaram porque quiseram. Não foram influenciados por nenhuma ação maligna. Deliberadamente pecaram. Se deram novamente ao domínio da carne, por influência maligna e mesmo demoníaca. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus é o mal. A origem do mal, nós não podemos reconhecer na palavra de Deus aonde está a origem do mal. O que nós sabemos é que o mal é real. Tudo que acontece de sofrimento, como consequência do pecado, é ação maligna. É ação maligna. Primeiro para os judeus, depois para o grego. Não importa se é judeu ou se é gentil. Mais amplamente aqui no lugar de grego, gentil. De qualquer nacionalidade, de qualquer vínculo racial, não importa. Os judeus ainda mantêm o orgulho de serem considerados o povo escolhido por Deus. Mas João Batista estava pregando para eles. E continua a palavra de Deus, nós, levantados por Deus, para o anúncio do seu evangelho, nós continuamos a pregar a gregos, a judeus, a quaisquer gentios. Arrependam-se dos seus pecados, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos dos seus pecados. O próprio Senhor Jesus também mencionou isso, que aqueles que ouvem o Evangelho entra pelos seus ouvidos, alcança o mais íntimo do seu ser, confronta-o com as suas práticas diante de Deus e se convence que essas práticas vão levar à morte espiritual. Não é? É justa a ira de Deus sobre a sua vida? Aqueles têm que se arrepender, confessar os seus pecados e assim alcançam a misericórdia.
Assim alcançam a vida eterna, o perdão dos pecados e a vida eterna. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, sejam eles judeus ou gregos ou gentios, não importa. Nós não devemos nos sentir melhores do que os outros porque estamos em Cristo, porque desfrutamos da presença de Deus. O que nós devemos desejar é que todos passem a usufruir dessa presença. É por isso que nós anunciamos o Evangelho, para compartilhar com a humanidade o amor que nos alcançou, o perdão dos pecados que nos alcançou. É por isso que nós compartilhamos da palavra de Deus com os outros, com o próximo, como prova de amor. Primeiro de Deus, depois nossa, por influência de Deus, nossa prova de amor. Pois em Deus não há parcialidade. Deus não faz acepção não, viu? Deus só perdoou Davi porque Davi se arrependeu. Deus, naquele momento, rejeitou a Saul como líder de Israel porque Saul não se arrependeu, não. Manteve-se rebelde. Foi por isso. E tantos outros. Deus só destruiu Nínive. Primeiro Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas. 150 anos depois, Naum profetizou dizendo que não tinha mais jeito. Por quê? Porque houve reincidência. Devemos tomar cuidado para não sermos reincidentes em relação aos pecados de outrora. Vamos tomar cuidado. Porque os olhos do Senhor está sobre nós. E está em nós, dentro de nós, a percorrer o mais íntimo do nosso ser, a nos vasculhar. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Não importa. Não importa. O que nós devemos fazer é obedecer a Deus, é viver o que está escrito. Não mais sob a maldição da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da graça. Novamente eu digo, como o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, na segunda, melhor dizendo, aos Coríntios, o amor de Deus, ele nos constrange de tal maneira. Deve ser assim. Deve nos constranger de tal maneira que nós rejeitamos mesmo o pecado, rejeitamos praticar o mal. Porque nós entendemos o que o Senhor Jesus fez por nós. Ele nos deu salvação, Ele nos deu vida eterna. Nele estavam depositadas todas as bênçãos de Deus para nós. E não são poucas. Nós já usufruímos de algumas poucas. Ora, e como nós ficamos felizes em usufruir delas. Mas muitas ainda virão. Muitas virão ainda. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, são aqueles que praticam a lei. Como disse Tiago, não sejamos meros ouvintes, mas entusiastas praticantes. Entusiastas praticantes. Vivamos conforme esta palavra, estejamos com os ouvidos atentos para rejeitar qualquer sugestão de Satanás e seus demônios. Estejamos ligados ao trono da graça, estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque Ele vai nos conduzir triunfantemente. É a única forma de triunfarmos. Sermos dirigidos e sermos obedientes à voz do Espírito Santo. Não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. O único que cumpriu todas as exigências de Deus, conforme a sua santidade, foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi o único. O único. Não houve nenhum que cumprisse fielmente a palavra de Deus, a não ser Jesus, nosso Senhor. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena,
tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Mas, porque os judeus acham que a lei pertence a eles. E de fato, Deus deu a eles esse privilégio, né? A eles pertencem a lei, sim. Inicialmente, Deus deu ao seu povo, né? Ao povo de Israel, lá no Velho Testamento. Pertencem às alianças, como o apóstolo Paulo diz. Pertencem à aliança, às alianças que Deus fez. Deus fez aliança com Noé, com Abraão, com Davi. Né? Mas hoje, aqueles que querem fazer parte dessa aliança, basta voltar os seus olhos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro vê-lo crucificado, depois vê-lo ressurreto. Aí ele passa a nos capacitar a vivermos conforme o querer da vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, para sermos irrepreensíveis, inculpáveis. Embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. É aqui, no nosso coração, no íntimo, mais íntimo do nosso ser, no centro das nossas emoções, da nossa consciência, de quem somos e do que temos, né? Guardados em vasos de barro, essa preciosidade que é o Espírito Santo de Deus. Né? É aí onde estão guardadas a palavra de Deus, onde está guardada a palavra de Deus, que nos dirige, que nos instrui, que nos ensina, que nos adverte, que nos consola, que nos admoesta, né? Que toda a palavra de Deus ela é útil para isso, para o ensino, para a advertência, para mostrar os nossos erros, como prova de amor que Deus nos dá, de nos revelar o que em nós ainda está fora do lugar, para que nós, através do poder dele que age em nós e através de nós, colocar essas coisas no lugar. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho quem? A sua consciência. É aí que Deus age. Até mesmo no homem natural, Deus age na consciência. Disso dão testemunho também a sua consciência, os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Não é? A palavra de Deus, gravada em seus corações, tem essa capacidade de agir na sua consciência, nos seus pensamentos. E com isso, a consciência deles, assim como a nossa, nos diz como nós devemos nos dirigir e como nós não devemos nos dirigir diante de Deus e diante dos homens. Nós temos isso através do Espírito Santo de Deus, essa capacidade. É lógico que tem muitas pessoas que agem corretamente, né? Mesmo sem serem cristãs. Mas isso não as salvará se elas permanecerem rejeitando a verdade que está em Cristo Jesus, antes de se tornarem cristãs. Mas eu creio que inevitavelmente elas vão cair em si e vão admitir, como eu admiti um certo dia. Reconheci a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Eu o reconheci como o Senhor e Salvador da minha vida. E passei a obedecê-lo. Não sou perfeito, mas estou no caminho da perfeição. Continuo pecador, mas quando eu saio da palavra, o Espírito Santo vem e me lembra os ensinamentos de Cristo. Eu volto, peço perdão e assim eu me mantenho. E que Deus nos mantenhamos assim, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade. Isso tudo se verá no dia, eu li isso no início do programa, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Mediante Jesus Cristo.
É o Senhor Jesus que, através da sua pessoa e da obra que Ele fez enquanto esteve entre nós, se sacrificou por nós, é que nos demonstra a justiça de Deus e nos revela mesmo que nós éramos culpados. Nós merecíamos a ira de Deus, nós merecíamos a indignação do Senhor, nós merecíamos a segunda morte. Mas pela misericórdia de Deus, que agiu em nós, nós reconhecemos o sacrifício do Senhor Jesus, nós nos apossamos dessa graça, alcançamos a misericórdia, estamos nos mantendo nesse caminho de santidade, com a ajuda dele, do Senhor Jesus, não por nosso próprio esforço. Nós não praticamos boas obras, novamente repito, nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Não é? Porque nós somos salvos, nós praticamos boas obras. Oh, Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus, pelo Teu amor, Pai, pela Tua misericórdia, Deus, pela Tua graça. Oh, como o Senhor é bom. Oh, nossa alma alegra-se em Ti, Deus. Oh, o Teu amor nos constrange e nos faz entender o que Tu fizeste por nós quando enviou o Teu Filho amado, o Salvador do mundo. Esteve entre nós, o próprio Deus encarnado, o Verbo virou carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que nasceu da descendência natural de Davi, mas que mediante o Espírito de Santidade, como diz no primeiro capítulo da Carta aos Romanos, primeiros versículos, veio a ser chamado Filho de Deus. E nós reconhecemos, Senhor, a pessoa e a obra do Teu Filho, o Teu Santo, que hoje habita em nós, através do Teu Espírito, Pai, que é o mesmo Espírito dele. Muito obrigado, Deus. Oh, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que vive e reina para todo sempre. Diante deste nos prostramos. Muito obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pela vida eterna, pela salvação, por sermos absolvidos da Tua ira. Oh, nos ajuda a praticar as mesmas obras que Tu praticas. E assim testificamos que nós somos salvos. Muito obrigado, Deus. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Que neste ano 2015 nós experimentemos cada vez mais da bondade do Senhor. Porque Ele é bom. Aqueles que ainda não provaram, provem e vejam como o Senhor é bom. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todo sempre, em nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz, até terça-feira que vem, em nome de Jesus.